Opa, Leandro Cesarino, tudo bom? A gente vai hoje falar sobre um tema muito bacana que eu trouxe nos aulões, certo? E agora, né, a gente está postando aqui no YouTube para todo mundo ter acesso. Quem não pôde acompanhar o aulão ao vivo, pode acompanhar essa videoaula aqui. E o tema de hoje a gente vai falar sobre automatização de planilhas. Eu trouxe alguns exemplos aqui de automatização que você pode utilizar nas suas aulas, ou melhor, nas suas planilhas, beleza? Só que antes da gente começar o conteúdo, eu gostaria de pedir a você que se você gostou, se você assistiu esse conteúdo aqui, aliás, se você está assistindo esse conteúdo e já assistiu algum outro conteúdo meu, ou quer saber todas as novidades referentes à nossa plataforma, se inscreve no canal e ativa o botão de notificação, certo? E ainda por cima, dê um joinha aqui nesse vídeo aqui, que vai ajudar a gente muito, principalmente na questão de divulgação de conteúdo. A minha intenção é trazer o máximo de conteúdo para vocês, para que vocês possam realizar suas atividades no dia a dia, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês. Então, bora para a aula seguinte. Nós vamos agora falar de automatização de planilhas, mas que tipo de automatização, Leandro? A gente vai trabalhar principalmente com fórmulas, aí eu vou escrever aqui embaixo, fórmulas, e vamos trabalhar também com botões, certo? Fórmulas e botões. E também vamos utilizar gráficos em um dos exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Essas três opções, esses três recursos, eles ajudam muito na hora de automatizar uma planilha. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, primeiro, vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo 1. Esse exemplo 1 é uma tabela comum, certo? Essa tabela aqui é a tabela dos times que foram campeões do Campeonato Brasileiro de Futebol e os times que foram campeões da Copa do Brasil, também de futebol, desde o ano 2000 até o ano passado, 2019, certo? Eu tenho aqui todas essas informações. O problema todo é o seguinte, eu tenho aqui uma tabela, e nessa tabela, o que eu poderia utilizar? Eu poderia vir aqui e inserir filtros nessa tabela. Vou colocar o filtro aqui de novo para todo mundo ver como se coloca um filtro. Não vou entrar em detalhes, porque mais para frente vou trazer um conteúdo aí para vocês explicando como se utilizar um filtro, mas vamos lá. Um exemplo de filtro é esse daqui. Eu seleciono o meu subtítulo, tá vendo que eu tenho aqui uma linha com o título da minha tabela e tenho uma linha com o subtítulo. O resto é conteúdo. Então, se eu tenho essa linha de subtítulo, o meu filtro vai ser inserido na linha de subtítulo, porque é nela que vamos ter as divisões. Nós temos aqui uma coluna específica para ano, uma coluna específica para campeonato brasileiro, para os campeões brasileiros, e uma coluna específica para a Copa do Brasil, certo? Então, é nessa linha de subtítulos que eu devo colocar o filtro. E aí, o que eu faço para inserir esse filtro? Eu seleciono todos os subtítulos e clico aqui em classificar e filtrar, que fica dentro da guia página inicial, e logo em seguida eu venho na opção filtro. Fazendo isso, eu consigo inserir essas setinhas que ficam aqui do lado da palavra, tá vendo? Eu posso até dar uma ampliada aqui na coluna para caber tudo certinho dentro da célula. Mas repara, eu tenho o nome do meu subtítulo e tenho também uma setinha aqui do lado. Essa setinha do lado ela vai ser responsável para que eu possa coordenar algumas ações dentro do Excel. Por exemplo, se eu colocar em ordem do menor para o maior, se eu quiser colocar em ordem do menor para o maior igual está aqui, é só eu vir na setinha aqui e clicar do menor para o maior. Se eu quiser mudar do maior para o menor, eu clico aqui e aí eu coloco em ordem decrescente, do maior para o menor. Se eu quiser colocar em ordem alfabética, posso colocar também. Aqui é a mesma coisa, ordem alfabética. Se eu quiser exibir somente as informações referentes ao ano de 2004, eu retiro aqui, né? Tem uma opção chamada selecionar tudo que já vem marcada, ou seja, aí seleciono todos os anos. Eu posso clicar aqui no selecionar tudo para desmarcar e vir na opção do ano que eu quero, né? Que eu quero escolher. Eu dou um OK aqui e veja só, eu consigo visualizar os dados somente desse ano. Mas não é isso que eu quero. O que eu quero fazer é o seguinte, eu não quero mexer na estrutura.
Inclusive, eu vou colocar aqui do jeito que estava, classificar do menor para o maior, certo? O que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero do menor para o maior, dou um OK, beleza. O que eu quero aqui, no caso, olha, eu coloquei do maior para o menor, não, é do menor para o maior. Então, vamos lá. Beleza. O que eu quero fazer aqui é fazer com que em algum ponto aqui do lado da minha tabela eu tenha, né, um resumo. Um resumo onde eu possa acessar as informações da maneira que eu quiser. E eu não precise necessariamente ter que ficar mexendo aqui nos filtros. Como que eu faço isso? Para eu conseguir criar esse menu, eu preciso das informações separadas aqui. Ou seja, informação de ano, informação do campeão brasileiro e da Copa do Brasil, eu vou deixar separado aqui no cantinho, certo? Porque logo embaixo aqui eu vou automatizar isso aqui tudo, fazendo uma análise. Aí, Leandro, você me pergunta, Leandro, seguinte, uma análise é o que eu preciso para montar uma automatização? Sim. Porque se você tem um banco de dados como esse daqui, que é uma tabela normal, você não consegue fazer um resumo sem mexer na estrutura dela. E o que eu quero fazer é, de uma forma mais prática, criar uma forma de automatizar que eu não precise mexer aqui nesse banco de dados. E para eu fazer essa automatização, eu preciso criar uma análise. E a minha análise é simples. Eu quero exibir, a partir do ano que eu digitar, olha só, a partir do ano que eu digitar, a partir do ano que eu digitar não, vou colocar que eu escolher, porque a base da automatização é não digitar. Então, a partir do ano que eu escolher, eu quero que apareça o campeão brasileiro, e num outro local eu quero que apareça o campeão da Copa do Brasil. Beleza? Então essas são as três informações que eu quero. Eu quero que a partir do ano que eu escolher apareça em uma célula o campeão brasileiro e em outra célula o campeão da Copa do Brasil. Beleza? Então essas são as três informações que eu quero. Se eu quero essas três informações, vocês não concordam que são as mesmas informações daqui? Eu quero saber o ano, o campeão brasileiro e a Copa do Brasil. Então o que eu vou fazer? Vou simplesmente colocar aqui em algum local aqui. Eu vou colocar nesse local aqui, ó, ano em uma célula, na outra brasileiro, para representar que eu quero o campeão brasileiro, e no outro Copa do Brasil, para representar que eu quero o campeão da Copa do Brasil. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esses textos aqui porque eu já sei o que eu quero. Eu quero essas três informações aqui, tá? Então eu vou colocar uma borda aqui, certo? Coloquei a borda, beleza, pronto. Consegui fazer aqui o meu subtítulo. Aqui embaixo de ano, embaixo de brasileiro, embaixo de Copa do Brasil, eu quero as minhas informações. Então eu vou colocar bordas aqui nessas células também, que aí eu vou mostrar para vocês como funciona. Para fazer a automatização é o seguinte, muito simples. Eu quero apenas mudar o ano e assim que eu mudar o ano, eu quero que apareça aqui qual que é o campeão brasileiro desse ano e o campeão da Copa do Brasil. Eu não quero mexer nesses dois aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar, por exemplo, 2000. Certo? Beleza, digitei o ano. Eu venho aqui e escrevo, 2000 campeão foi o Vasco da Copa do Brasileiro e o Cruzeiro da Copa do Brasil. Então eu venho aqui e digito Vasco, certo? Vasco e Cruzeiro. Posso fazer isso? Olha, pode. Mas olha só, a intenção não é automatizar. Se eu digitar aqui, por exemplo, o ano de 2005, repara que as minhas opções aqui de títulos, né, de os campeões, eles não mudam. Olha só o campeão de 2005, é o Corinthians para o Brasileiro e o Paulista para a Copa do Brasil. Eu teria que digitar aqui também, e isso não é automatizar. O que eu quero é que, quando eu mudar o ano aqui, os meus campeões mudem também. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar aqui onde está escrito, né, os campeões,
E aí, para a gente automatizar aqui, eu vou utilizar uma fórmula chamada PROC-V. PROC-V. Beleza? O que seria esse PROC-V? E aí eu vou trazer um aulão também explicando somente sobre o PROC-V. Eu vou explicar de uma maneira mais simples, mas depois eu vou trazer mais exemplos para explicar para vocês. O PROC-V é uma fórmula de procura. Essa fórmula serve basicamente para procurar um determinado valor dentro de um banco de dados. E aqui, à primeira vista, o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar quem é o campeão brasileiro no ano de 2005, aqui dentro dessa tabela, e quem é o campeão da Copa do Brasil, aqui em 2005, dentro dessa tabela. E para montar um PROC-V correto, e aí eu volto a falar o seguinte: o PROC-V é uma fórmula muito temida, só que ela não é tão complexa assim. Você só tem que entender a lógica, entendeu? Então, nesse caso aqui, muita gente tem um bloqueio com o PROC-V porque acha que é muito complexo, é muita informação, mas quando você pega a lógica, fica muito mais fácil você fazer ele. Então, o que você tem que fazer num PROC-V? Primeira coisa, você tem que ter um valor procurado, e o valor procurado é aquele valor que eu quero procurar dentro da minha tabela. Eu quero procurar o ano de 2005 aqui nessa tabela, tá? Então, o que eu vou fazer? Ele vai ser o meu valor procurado. A segunda informação que eu tenho que ter na minha tabela é o seguinte: a matriz ou intervalo. Matriz ou intervalo. O que é isso? É todo aquele banco de dados que você vai utilizar na sua fórmula. Nesse caso aqui, eu posso selecionar aqui a coluna do ano, a coluna do brasileiro e da Copa do Brasil. Posso selecionar todas as informações. Por quê? Eu quero essas duas informações aqui, tanto para o brasileiro quanto para a Copa do Brasil. Beleza? Terceira informação. Qual que é o índice, o número índice da coluna? E aí, isso eu tenho que explicar na prática para vocês, porque é algo que deixa muita dúvida na cabeça da galera. Mas já eu explico. Então, vou anotar aqui. Índice, beleza? E correspondência. A correspondência ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser feita pelo número 1 ou pelo número 0. Correspondência do número 1 é a correspondência aproximada. E a correspondência do número 0 é a correspondência exata. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Se eu jogo aqui no meu último termo o número 1, eu estou dizendo que eu aceito que o Excel procure para mim qualquer coisa aproximada a 2005. Só que aí o Excel entende o seguinte: aproximado. Então eu posso trazer qualquer coisa. O Excel ele não tem um padrão de aproximação como o nosso. Que é, por exemplo, a gente sabe que a aproximada é ali 2005,1 ou 2004,9999. Não, ele vai procurar qualquer coisa que ele ache que é parecido com 2005. Ele poderia trazer, por exemplo, 2000. Então, por isso eu não posso arriscar colocando o número 1. Eu devo, em 99% das vezes, colocar o número 0, porque o número 0 ele equivale à correspondência exata. Então, correspondência exata. E a correspondência exata, ela é exatamente o valor procurado que você vai jogar na fórmula. Era como se você falasse com o Excel o seguinte: ó, Excel, você vai procurar para mim, você vai fazer uma busca para mim, mas você vai buscar exatamente o número 2005. Beleza? Então, vou mostrar na prática como que isso funciona dentro da célula para você entender na prática, certo? Então, vamos lá. Brasileiro. Eu quero saber quem é o campeão brasileiro do ano de 2005. E é importante você saber que o PROC-V ele trabalha em L. Como assim? Ele vai pegar esse valor, o meu valor procurado vai ser o 2005. Ele vai pegar esse valor aqui de 2005 e vai procurar na coluna do ano. 2000, 2001, 2, 3, 4, opa, achei 2005. E aí, o que acontece? Eu quero como resposta somente o ano 2005 ou eu quero como resposta o campeão brasileiro? O campeão brasileiro, né? O campeão brasileiro está na coluna do ano? Não, ele está na coluna seguinte, é a coluna do brasileiro. Então, o que o Excel, a fórmula pede para o Excel fazer? Procura para mim o número 2005. Opa, achei. Agora procura o que está lá na coluna do brasileiro e traz como resposta para mim. Corinthians. Então,
O Excel faz isso, ele faz esse movimento, ele vem descendo, quando encontra o termo que você está procurando, ele joga para o lado. Ele faz um L mesmo, certo? Então é isso que a gente vai ter que fazer na construção dessa fórmula. Nós vamos digitar igual, procv igual sempre antes de qualquer fórmula, não se esqueça. procv para indicar que você está procurando algum valor, e aí esse procv significa procurar na vertical, tá? Porque para procurar na horizontal existe uma fórmula chamada proch, beleza? Mas é uma fórmula de procura da mesma forma. Se você entender o procv você entende depois. Então, beleza, procv, abro parênteses. Tá vendo aqui embaixo, olha só, olha que coisa interessante. O Excel, ele dá um mini tutorial enquanto você está digitando a fórmula. E esse mini tutorial tem os termos que eu falei com você. Tem valor procurado, tem ali a matriz tabela, que ficou escondida aqui pelo tutorial, tem índice coluna, certo? E correspondência, o tipo de correspondência. E aí, o que eu vou fazer? Tá vendo que está em negrito aqui, valor procurado? Significa que agora eu tenho que especificar o termo valor procurado. E o que é esse valor procurado? É simplesmente eu especificar para a célula qual é o valor que eu vou procurar na minha tabela. E como que eu vou fazer isso? Basta eu vir aqui no ano, clicar em 2005, certo? Por que eu não digito 2005? Porque, na verdade, toda vez que eu mudar aqui, eu quero que minha fórmula refaça o cálculo automaticamente para mim. E se eu escrevo aqui 2005, a minha fórmula não vai mudar quando eu trocar o ano, porque aqui vai continuar 2005. Só vai mudar aqui. Então, por isso que eu clico em cima da célula, porque qualquer mudança que eu fizer dentro dessa célula vai mudar na minha fórmula também. Beleza? Eu dou um ponto e vírgula e aparece a segunda opção, matriz tabela. Qual que é a matriz tabela? Minha matriz tabela vai ser, igual eu falei para vocês, o banco de dados. Eu vou selecionar tudo aquilo que eu julgo que está dentro da matriz tabela. Tá vendo que aqui eu quero informação de brasileiro? Eu posso selecionar somente aqui, ó, do ano 2000 até o final de brasileiro. Posso selecionar a Copa do Brasil também? Pode, não tem problema nenhum, certo? Então, eu vou selecionar todos os dados. Venho aqui e seleciono todos os dados. Beleza, selecionei, certo? Vou dar um ponto e vírgula. Dei um ponto e vírgula. Aí vem o seguinte, número índice da coluna. Qual que é o número índice da coluna? O número índice é, igual eu tinha explicado para você, um termo um pouco mais complexo. Vamos lá, prestem bastante atenção. Se você não entendeu, para o vídeo, volta no início dessa parte para você entender bem a fundo o que é. Então vamos fazer o seguinte, suponhamos que cada uma dessas colunas tem um número. Mas da onde que eu começo a fazer essa contagem desses números de 1 para frente, enfim? Tá vendo que eu estou procurando o valor 2005, que significa ano? Então, quando eu venho aqui para a minha base de dados, onde que é o único lugar que eu posso, qual que é a única coluna que eu consigo encontrar o termo 2005? Na coluna de ano, certo? Que ele está aqui, 2005. Não vou conseguir em brasileiro, não vou conseguir em Copa do Brasil, só em ano. Beleza. Então, toda vez que eu vou fazer a contagem do índice da coluna, eu tenho que considerar a coluna do meu valor procurado como a coluna 1. Não interessa se tem colunas aqui à esquerda do seu número, da onde você está procurando esse valor. No próximo exemplo vai ser até melhor para visualizar isso. Mas não interessa, certo? O que interessa é qual é a coluna que possui valor procurado. E a coluna que possui o valor procurado é ano, então essa coluna é a coluna 1, beleza? Show! Agora, qual é o número que você tem que escrever? Número 1? Não. Por quê? Porque eu só estou marcando, né, com o valor procurado qual que é a minha coluna 1. O que eu quero realmente saber é qual é a coluna que vai ter o resultado que eu quero. Eu quero aqui que apareça aqui, quando eu fechar essa fórmula, o campeão brasileiro, certo? O campeão brasileiro está na coluna de ano? Não. Está na coluna de Copa do Brasil? Não. Ele está na coluna de brasileiro. Como a coluna ano é a coluna 1, a coluna brasileira é qual coluna? A coluna 2. Então, o número do índice que você tem que colocar é o número 2. Ah, mas Leandro, na matriz eu selecionei as 3 colunas. Não tem problema. Você vai colocar o número índice, é o número da coluna que possui o resultado que você quer. Beleza? Então, vamos lá. Número 2. Ok?
Então, se você não entendeu bem essa parte, volta no início dela, porque é importante, é isso que coordena todo o seu PROC-V, beleza? E aí você dá um ponto e vírgula e vem a parte das correspondências. Lembra que eu falei? Correspondência aproximada e correspondência exata. Correspondência aproximada, o Excel pega qualquer valor e te retorna como resultado. Já a correspondência exata, não. Correspondência exata é exatamente o que está escrito aqui no seu valor procurado. Beleza? Então eu vou lá, digito 0 em 99% das vezes e fecho parênteses. Fechei parênteses, olha só, apareceu aqui quem que foi o campeão do ano de 2005 do Campeonato Brasileiro. E foi aqui, ó, o Corinthians. Olha só. Certinho. Então, o que eu vou fazer agora com a Copa do Brasil? A mesma coisa. Sinal de igual, digito PROC-V e abro parênteses. Ele me pergunta qual que é o valor procurado. Então, eu vou digitar aqui Corinthians. Não, o valor procurado é o mesmo que você utilizou para definir o campeão brasileiro. Então, vai ser aqui, ó, o 2005. Mas por que, Leandro? Porque eu tenho que colocar no valor procurado o número que mais seja único. Porque se eu tiver números repetidos, pode ser que dê problema no seu PROC-V, beleza? Pode ser que, vamos supor que você escolha nomes repetidos, igual Corinthians. Teve mais anos que o Corinthians foi campeão brasileiro. Então, se você utiliza ele como valor procurado, pode ser que dê erro na sua fórmula. Então, utilize sempre o que mais é único, tá? E no caso é 2005. Então, eu dou um ponto e vírgula aqui, depois de definir o valor procurado, e agora eu vou definir matriz tabela. Posso colocar o mesmo que eu coloquei na outra PROC-V que a gente fez? Pode. Você pode selecionar a tabela inteira, beleza? Matriz tabela é só para definir qual é os dados que você vai utilizar dentro da sua fórmula. Então, eu dou um ponto e vírgula, aí chega o pulo do gato. Número e índice da coluna. Lembra que aqui a gente colocou 2? Por quê? Porque a nossa resposta aqui do campeão brasileiro está na coluna 2, contando a partir da coluna do valor procurado, certo? Então vamos lá para essa daqui, que é a da Copa do Brasil. Valor procurado, coluna 1, ou seja, está aqui, certo? Vamos procurar qual o resultado? Copa do Brasil. Copa do Brasil está na coluna 2, que é a do brasileiro? Não, ela está na coluna 3, que é da Copa do Brasil. Então eu venho aqui e digito 3. É a mesma coisa de eu falar com o Excel. Excel, você vai procurar para mim na coluna 1, ou seja, no valor, na coluna, né, na coluna que contém o meu valor procurado, você vai procurar o ano de 2005. Achou o ano de 2005, você vai trazer para mim como resultado o conteúdo que estiver na linha desse ano de 2005, na coluna 3. Beleza? Então eu ando aqui para o lado, coluna 2, coluna 3. O certo é aparecer Paulista. Beleza? Eu dou um ponto e vírgula e aí ele me pergunta o tipo de correspondência. Aproximada ou exata? Exata. Então eu aperto o 0 e fecho parênteses. Quando eu aperto Enter, veja só, aparece aqui o campeão da Copa do Brasil. Leandro, lá no início você fez um teste falando assim que se você mudasse o ano, teria que mudar automaticamente os campeões, certo? Certo. Então eu vou colocar aqui, ó, 2010. Tem que aparecer Fluminense e Santos, certo? Então eu vou digitar aqui 2010, aperto Enter, apareceu certinho, Fluminense e Santos. Ah, eu quero 2003, tem que aparecer Cruzeiro nos dois. 2003, aperto Enter, Cruzeiro nos dois. Beleza? Então é assim que funciona uma automatização pelo PROC-V, só que ainda não é isso que eu quero te mostrar. Eu não quero ter que ficar digitando isso aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês uma coisa muito bacana, beleza? E o que seria isso? Eu venho aqui, tá vendo que eu tenho uma aba específica para isso. Eu vou criar uma nova aba, certo? Nessa nova aba eu vou colocar aqui análise, certo? E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma mini tabelinha. Uma mini tabelinha que vai fazer tudo isso aqui, só que utilizando botões. Eu vou utilizar apenas um botão. E aí eu vou explicar para vocês como que se chama esse botão. Mas primeiro vamos lá. Eu vou colocar aqui separado ano. Vou colocar brasileiro. E vou colocar a Copa do Brasil. Vou dar um zoom aqui, né, para todo mundo conseguir enxergar direitinho.
Beleza, tem essas três informações, vou ampliar um pouco a coluna aqui, certo? E aí é o seguinte, o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar todas as minhas informações, a informação do ano, a informação do campeão, do brasileiro e da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasileiro e da Copa do Brasil é só uma informação, é o campeão daquele ano ali e pronto. O ano eu tenho mais de uma opção, eu posso escolher quantos anos eu quiser, quais os anos que eu quiser. Então, nesse caso aqui, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, eu vou colocar as informações aqui referentes ao campeão, beleza? E aí, como que vai ser essa informação? Eu já tenho ela pronta aqui, tá vendo? O campeão, de acordo com o ano selecionado, vai aparecer aqui e aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente digitar sinal de igual, vou vir aqui na planilha exemplo 1 e vou clicar aqui no campeão brasileiro e aperto Enter. Na segunda célula, a mesma coisa. Eu clico, eu digito sinal de igual. Quero saber a informação da Copa do Brasil, né? Venho exemplo 1, clico no campeão da Copa do Brasil e aperto Enter. Ah, Leandro, o que você acabou de fazer? O que eu acabei de fazer é ligar essa minha tabelinha aqui que eu estou criando a essa tabelinha aqui. Por quê? Toda alteração que ocorrer aqui vai acontecer aqui também. Vamos supor, 2019, o campeão brasileiro foi o Flamengo e o da Copa do Brasil o Atlético Paranaense. Olha só, aqui também mudou, certo? Então, é assim que a gente faz esse link, né? Digita o sinal de igual, clica na célula que tem o resultado que você quer exibir. Isso é só quando você for exibir. Quando for calcular, aí você tem que digitar a fórmula toda de novo, enfim. Por isso que eu montei a análise aqui, porque aqui vai ficar tudo referente a essa base de dados. E na aba análise mesmo, que é a que todo mundo vai analisar, eu só vou fazer as informações simplificadas. Beleza? Então vamos lá. Já tem aqui a informação do campeão do ano e tanto de brasileiro quanto de Copa do Brasil. Agora eu vou ensinar para vocês a utilizar o botão. E o botão que a gente vai utilizar, ele fica dentro dessa ferramentinha aqui, ó, inserir controles. Não sei se você vai ter ela habilitada aí, provavelmente não se você não usa. Então, como que você habilita essa ferramenta aqui, inserir controles? Essa barra aqui em cima se chama barra de ferramentas de acesso rápido. Para você colocar qualquer coisa nessa barra aqui, basta você clicar nessa setinha aqui, que tem um tracinho em cima, certo? A setinha é para baixo, mas ela tem um tracinho em cima. Clica nessa setinha e aí você vem na opção mais comandos. Tem um tanto de comando aqui que é só você clicar que ele vai aparecer. Exemplo, abrir. Tá vendo que não tem nenhum checkzinho aqui? Se eu clicar, significa que ela não está sendo exibida. Se eu clicar aqui no botão abrir, na opção abrir, vai aparecer aqui, ó, esse botãozinho aqui. E aí, olha só, tá com um checkzinho na frente, significa que está sendo exibida. Beleza? Mas o que eu quero mostrar para vocês é outra forma de inserir o comando inserir controles. E como que eu faço isso? Eu venho dentro de mais comandos, clico nessa opção, e aí veja só o que aparece, essa janela. Nessa janela eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, onde está escrito escolher comandos em, e vou marcar todos os comandos, porque assim o Excel vai me exibir todos os comandos que eu tenho disponíveis para colocar nessa barra. Eu vou procurar um comando chamado inserir controles, que fica lá na letra I, porque está tudo classificado em ordem alfabética, tá? Inserir controles. Eu venho aqui e procuro inserir controles. Veja só, encontrei. Eu clico nele. Quando eu clico nele uma vez apenas, eu clico em adicionar. E aí ele aparece do lado de cá. No meu eu não vou fazer isso porque já está aparecendo aqui inserir controles, tá? Mas é dessa forma que você coloca. Se você quiser retirar, é só clicar no que está na barra de acesso e remover. Beleza? Só que aqui, como eu preciso dele, eu vou clicar aqui em inserir controles e vou em adicionar. Beleza, ele aparece aqui certinho. Eu só dou um OK e prontinho. Minha ferramenta de inserir controles está lá. Tenta fazer isso em casa. Se você não estiver conseguindo, você deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula específica sobre isso, tá? E aí é o seguinte. Eu agora vou inserir um botão. E que tipo de botão é esse? Tem um monte aqui. Se você clica na setinha do inserir controles, olha o tanto de botão que tem aqui. Essas opções de baixo, controles ActiveX, eles são mais referentes a botões de VBA. O que eu quero colocar aqui é controles de formulário. Então eu vou usar só a parte de cima. E especificamente essa ferramenta aqui,
se chama caixa de combinação. Clico nela. Quando eu clico nela, veja que ao trazer o mouse aqui para a minha área de trabalho aqui do Excel, ele vira uma cruzinha fininha preta. Quando eu clico e arrasto, eu estou criando o desenho de um botão. Beleza? Olha só como que ele aparece aqui. E se eu clico fora desse botão e clico nele de novo, olha que ao posicionar o mouse em cima do botão, ele já fica com o formato de uma mãozinha. Quando eu clico nele, tá vendo que aparece como se fosse uma lista, só que vazia? Pois é, essa é a função desse botão. Eu consigo criar listas dentro dele para você não ter que ficar digitando, só escolher, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito, tá? Só para conseguir selecionar, clico fora novamente porque ele não perde a seleção e pressiono Delete. Por quê? Eu vou colocar ele dentro dessa célula aqui, certo? Então eu venho aqui em inserir controles, escolho a caixa de combinação e agora eu vou ensinar um macete para você. Quando eu só clico e arrasto, o meu botão ele fica no tamanho que eu quiser. Mas se eu quiser, por exemplo, encaixar ele dentro de uma célula, eu não consigo fazer isso no olhômetro na maioria das vezes. Então o que eu preciso fazer? Pressionar Alt. Quando eu pressiono Alt, ao clicar e arrastar, o botão fica exatamente do tamanho da minha célula. Beleza? Então foi isso que eu fiz, pressionei Alt, cliquei e arrastei e ele ficou do tamanho da minha célula. Qual que é a intenção aqui no caso? A minha intenção é a seguinte, quando eu clicar aqui ó, nessa setinha, aparecer aqui o ano, beleza? Só que como que eu faço para colocar o ano dentro desse botão? E aí vem a questão. Tá vendo que aqui dentro da planilha exemplo eu tenho uma lista? Pois é, essa lista aqui, ela vai coordenar a minha lista que vai aparecer aqui dentro do botão. E como que eu insiro essa lista aqui? Eu clico com o botão direito em cima do botão, certo? E venho na opção formatar controle. E aí, o que vai acontecer logo em seguida? Aparece essa caixa. Nessa caixa, eu tenho algumas opções, certo? Só que eu vou usar somente a aba de controle. Aí, o que é pedido nessa aba de controle? O intervalo de entrada. Aí você precisa saber o que é um intervalo de entrada. Era como se o Excel estivesse me perguntando assim, ó, quais são os termos que vão entrar na lista desse botão. Eu não quero que ele exiba somente anos, então eu venho aqui, clico nessa setinha, ok? E venho na opção exemplo 1, na planilha exemplo 1. Por que eu venho aqui? Porque aqui já tem a lista de todos os anos prontinha, classificada do menor para o maior. Então eu venho aqui, seleciono todos esses anos aqui, beleza? E aí, eu volto aqui nessa setinha, certo? Na que eu tinha clicado antes, volto nela. E o que eu vou fazer agora? Eu já preenchi aqui quais os anos que eu quero que entre, porque eu já tenho a lista certinha, na ordem certinha, enfim. Venho aqui em vínculo agora. Tá vendo que ao clicar em vínculo, eu voltei automaticamente para a minha aba de análise? Porque ele vai me perguntar uma outra coisa. Ele me pergunta qual célula eu quero vincular a esse botão. E para que eu vou vincular uma célula a esse botão? Porque toda vez que eu escolho qualquer termo aqui, aparece um número dentro dessa célula que eu vou explicar para vocês. Beleza? Então, por hora, eu só quero definir uma célula para aparecer esse determinado número. Então, eu venho aqui, eu poderia clicar aqui em qualquer lugar, mas eu não vou colocar aqui, porque eu quero essa planilha, essa aba limpa. Eu quero que qualquer informação adicional apareça somente dentro da aba exemplo 1. Então, eu venho aqui em exemplo 1, certo? E vou clicar aqui em qualquer local aqui. Vou subir um pouquinho, vou colocar aqui ó, do lado de ano, certo? Aqui do lado. Essa é a minha célula vinculada ao botão, beleza? Então eu venho aqui, dou um OK. E prontinho. Está vinculado aqui o meu botão a uma célula e está com a lista. Como que eu sei que está com a lista? Se eu clicar aqui na setinha, olha só, todos os anos estão aqui. Beleza? Então, show de bola. Se eu quiser escolher o ano 2004, beleza, escolhi 2004. Mudou alguma coisa aqui no brasileiro? Não mudou. Mas eu vou explicar para vocês como que a gente vai mudar isso agora, tá? Então, olha só, não mudou nada. Mas olha só o que acontece aqui dentro da planilha exemplo 1. Lembra a célula que eu vinculei? Apareceu aqui um número. Esse número é como se fosse a posição. Como assim?
Eu escrevi aqui 2004, né? Eu escolhi 2004. O 2004 na minha lista, ele é 1, 2, 3, 4, o quinto número. Se ele é o quinto número, dentro da célula que eu acabei de vincular, aparece o número 5. Beleza? Se eu escolhesse aqui, por exemplo, 2000, que é o primeiro número, certo? 2000. 2000. Beleza, escolhi 2000, aparece aqui no exemplo 1 o número 1, porque ele é o primeiro número, o primeiro ano. Beleza? Então, é isso, é assim que se configura um botão. O único problema é que eu quero que quando eu mudar o ano aqui, aqui também mude os campeões. Só que para mudar os campeões, você lembra que isso aqui é o reflexo do exemplo 1? Por quê? Só vai mudar aqui dentro da análise se eu conseguir mudar aqui, certo? Só que para mudar aqui, eu tenho que mudar essa célula. Tá vendo a ligação que vai ter que ocorrer? Eu preciso que toda vez que eu mudar o ano aqui, mude dentro da tabela exemplo 1, o ano aqui também. E como que eu faço isso? Através de uma fórmula que eu ainda não expliquei para vocês, que se chama índice. Essa fórmula basicamente ela serve para configurar uma célula para responder a um determinado índice. E como assim, Leandro? Eu quero que essa célula mude de acordo com essa escolha aqui. E para mudar de acordo com essa escolha, eu tenho que interligar essa célula aqui com essa célula aqui, que é a célula de vínculo, e ela que possui o índice, que é o número correspondente à posição, tá? É um pouco complexo, mas eu vou mostrar para vocês como que funciona na prática, vocês vão entender o que eu quero dizer, beleza? O que eu vou fazer aqui então? Então, ao invés de estar escrito 2019, eu vou fazer uma fórmula. E a minha fórmula é a fórmula índice. Então, eu vou digitar sinal de igual, eu vou digitar a palavra índice com acento, beleza? E aí ele me pergunta o seguinte: índice, tá vendo que tem dois tutoriais? Pois é, eu vou obedecer esse primeiro aqui, que é o mais fácil. Ele quer saber para mim qual que é a matriz. A matriz, basicamente, não é um intervalo de uma determinada planilha, um determinado banco de dados? Pois é. Então, na verdade, a minha matriz é essa daqui, certo? É só o ano que eu quero, porque eu estou trabalhando só com o ano. Nesse caso, eu não seleciono a planilha inteira. Então, vou selecionar o ano todo, todos os anos, na verdade, né? Venho aqui em cima, beleza? Vou dar um ponto e vírgula. Pronto, terminei de editar referente à matriz. Agora, ele quer saber qual que é o número da linha. O número da linha, na verdade, ele quer saber qual que é o índice que é criado quando eu mudo lá naquele botão. Beleza? Era como se eu estivesse falando para o Excel o seguinte: o Excel, você vai trazer para mim o ano que está na linha 1, que seria 2000. O ano que está na linha 5, que é 2004. E assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou ter que clicar na célula que possui o índice. Só que como minha fórmula está excedendo aqui o espaço, né? O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu posso clicar aqui dentro da barrinha de fórmula, certo? E digitar o número da fórmula, ou posso simplesmente, né, movimentar aqui para o lado. Aqui na minha fórmula, eu posso apertar a setinha para o lado, que eu sei que a minha fórmula índice, que o meu número índice está aqui do lado, certo? Só que aqui nesse caso aqui, eu vou precisar fazer isso dentro da barra de fórmulas. Ops, espera aí, rapidinho. Vou recomeçar a fórmula aqui de novo, tá? Agora sim. O que aconteceu? Eu movimentei aqui para o lado, tá vendo? Aqui tem como se fosse uns pontinhos aqui circulando. Está circulando a palavra índice? Não, está circulando o número que tem aqui dentro. Porque aqui dentro tem um número por causa do botão que eu configurei, beleza? Então, beleza. Eu tenho aqui o número de linha e tenho a matriz. Vem a próxima informação falando o seguinte: qual que é o número da coluna? Só que essa informação não preciso preencher, porque ela está entre colchetes. Quando ela está entre colchetes, ela é uma informação não obrigatória. Então, eu simplesmente fecho parênteses. Beleza? Fechei parênteses. Olha só. Está aqui o número 1, certo? Por que está o número 1? Porque eu tinha mudado ele lá no botão para 2000. 2000 é o primeiro número, certo? Então, aqui aparece o número 1. Como eu fiz essa fórmula índice para interligar aquele botão com esse ano aqui, ele começou a aparecer o número 1. Por quê?
na minha fórmula índice, eu estava falando com o Excel o seguinte: Excel, você vai procurar aqui nessa planilha aqui, nessa coluna, qual que é o número que está dentro dessa célula aqui, dentro da célula que eu vinculei com o botão. Toda vez que eu mudar lá no botão, certo? Mudar o ano lá no botão, vai aparecer um número aqui. E esse número aqui, ele vai ser o número da posição que eu mandei a minha fórmula procurar aqui na coluna. Ou seja, se aparecer aqui o número 5, aqui vai ter que aparecer o ano que ocupa a célula de número 5. E assim por diante. Se eu quero o número, se aqui dentro eu tenho o número 10, a minha fórmula vai procurar o ano que está na linha número 10. E assim por diante, beleza? Ao mudar aqui, o meu PROC-V altera aqui e aqui, que é o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, certo? Então, automaticamente, toda vez que eu vier aqui em análise, o que vai acontecer? Eu mudo aqui o ano, mudando o ano, muda-se os campeões também, beleza? Mudei o ano novamente, muda-se os campeões novamente, beleza? Vou só inserir uma linha aqui para dar um espaçozinho. E olha só, o que eu tenho aqui agora, então, é uma planilha automatizada. Vou colocar uma borda, certo? Vou colocar uma bordinha nisso daqui também. Vou colocar aqui uma corzinha diferente, certo? E aqui também uma corzinha diferente. Vou colocar um negrito para informar que é como se fosse um subtítulo. Eu venho aqui e retiro as linhas de grade. Prontinho. Toda vez que eu mudar um número aqui agora, vai mudar também o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Assim se faz uma automatização, né? Essa é a base da automatização. Beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo. Beleza? Então, agora o que eu vou mostrar é o exemplo 2. O exemplo 2 eu quero ele um pouquinho diferente. Eu quero fazer uma análise com um gráfico também, tá? A análise 1 aqui, a gente só teve aqui o botão, a gente teve aqui um PROC-V, certo? Só que agora, esse exemplo 2 aqui, eu quero fazer um pouquinho diferente, beleza? E como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu quero saber quais as informações que são importantes para mim, ok? Então é o seguinte, eu tenho aqui informações de colaborador, né? Esses são os meus colaboradores. Essas são as minhas filiais, os meus setores, cargos, salários. Beleza? Beleza? Então, o que eu quero aqui na minha informação? Vou fazer um PROC-V separado já com todas essas informações. Informação 1. Eu quero que toda vez que eu digitar o colaborador, apareça, certo? Eu quero que apareça informações sobre filial, ok? Sobre o setor e sobre o cargo. Beleza. Essas são as informações que eu quero, ok? Então, show de bola. Já tenho aqui definido quais são as informações que eu quero. Vou fazer uma pequena formatação aqui também, beleza? Todas as análises eu vou deixar aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero que toda vez que eu digitar o colaborador, apareça aqui alguma dessas informações, tá? Então vamos lá. Colaborador Iago, certo? Então toda vez eu quero que procure a informação de filial do Iago, de setor e de cargo também. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, digito o meu PROC-V. Sinal de igual, PROC-V. Abro parênteses. Olha só, valor procurado, certo? Qual que é o meu valor procurado? É o Iago. Eu quero procurar Iago dentro daquela base de dados. Clico em Iago, certo? Dou um ponto e vírgula. Ele me pergunta qual que é a matriz tabela. Lembrando, eu posso selecionar a tabela toda. Seleciono a tabela toda, tá? Dou um ponto e vírgula. Aí o número índice. O número índice é o quê? É a coluna que possui o meu resultado, contando a partir da coluna que possui o valor procurado. Coluna que possui o valor procurado. Coluna 1, que é o colaborador. Coluna que eu quero como resultado, o que aparecer em filial. Então, filial é a coluna 2 a partir da coluna de colaborador. Então, eu tenho que digitar o número 2. Ponto e vírgula. Qual a correspondência? Correspondência exata.
fecho parênteses e aperto Enter. Prontinho, apareceu aqui a filial dele, que é Contagem, beleza? Próxima informação, informação de setor, sinal de igual, PROC-V, abro parênteses, ele quer saber para mim o seguinte, qual que é o setor administrativo, certo? Aliás, eu vou tirar essa informação de setor, eu vou usar ela para outro momento. Eu quero saber só o cargo, certo? Então eu venho aqui, digito PROC-V, abro parênteses, e aí ele me pergunta o seguinte, qual que é o cargo qual que é o valor procurado? O Iago. Eu dou um ponto e vírgula, me pergunta, qual que é a matriz tabela? Vou selecionar tudo, certo? Selecionei tudo, dou um ponto e vírgula. Qual que é o número índice? Número índice, a gente pulou uma coluna, né? A gente não tem a coluna setor. Mas isso interfere no meu número índice? Não. Então, o que eu tenho que contar? A coluna que possui o colaborador, qual que é? A coluna 1. Então, o valor procurado está na coluna 1. 1. Qual que é a coluna que possui o cargo? É essa coluna aqui. Então, eu vou contar da coluna 1 até ela. 1, 2, 3, 4. Então, o meu número índice é o número 4. Beleza? Ponto e vírgula, digito 0 para responder qual que é a correspondência e fecho parênteses. Apertei Enter e o cargo dele é estagiário. Beleza, tem essas 3 informações, tá? Agora, o que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Vou mostrar para vocês qual que é a parte que vai entrar como gráfico, tá? E para fazer isso eu preciso fazer uma pequena análise. E qual que é a análise que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui todos os setores, eu vou pegar todos eles, vou copiar, tá? Vou jogar aqui na coluna L essa sequência e vou retirar as duplicatas, tá? Aí, retirando as duplicatas, eu vou conseguir fazer uma fórmula que eu vou mostrar para vocês depois. Eu seleciono a coluna que possui todos os valores repetidos, venho em Dados e venho aqui em Remover Duplicatas. Removo as duplicatas aqui. Dou um OK, né, para manter aqui. Eu coloquei Remover Duplicatas, isso mesmo. Dou um OK, certo? Prontinho. Removi as duplicatas e olha só, sobraram apenas esses 4 setores aqui. Beleza? Então agora o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas pessoas estão no setor administrativo, quantas estão no atendimento, quantas estão no financeiro e quantas estão no geral. Beleza? Vou fazer o seguinte, vou digitar uma fórmula que se chama Conte-Se. Beleza? Essa fórmula Conte-Se, ela serve para contar a quantidade de células que atende a um critério meu. Eu quero que apareça o seguinte, quantas células possuem administrativo, certo? Então eu vou digitar igual conte.se, abro parênteses, e aí aparece para mim o intervalo. Que intervalo é esse? Se eu quero saber quantas células possuem a palavra administrativo, o meu intervalo é a coluna que possui a palavra administrativo, ou seja, a coluna de setor. Eu seleciono tudo isso aqui, tá? Selecionei, beleza, dou um ponto e vírgula. E aí a próxima pergunta que ele me faz é, qual é o critério? Meu critério é a palavra administrativo, essa palavra aqui, né? Então eu venho aqui, clico na palavra administrativo e fecho parênteses. Prontinho, tá vendo aqui que minha fórmula aqui tá desse formato? Simplesmente aperto Enter. E aí são 7 pessoas que estão no setor administrativo, ok? A mesma coisa eu faço para atendimento. Então eu venho aqui, digito igual, conte.se, abro parênteses, aí ele me pergunta qual que é o intervalo, seleciono aqui a coluna que possui o setor, dou um ponto e vírgula e seleciono qual que é o meu critério, fecho parênteses. E aí aperto Enter. 4. Financeiro, mesma coisa, conte.se, abro parênteses e aí seleciono o setor. Dou um ponto e vírgula, clico aqui no meu valor, né, no meu critério, fecho parênteses, aperto Enter. 4 também, certo? E no setor geral, sinal de igual, digito conte.se, abro parênteses, intervalo, seleciono todos os setores, dou um ponto e vírgula, clico no geral
e fecho parênteses. Beleza, são todas essas as informações, tá? Então, seguinte, já tem todas essas informações aqui e agora eu já tenho tudo que eu preciso para fazer a minha automatização. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero, na verdade, agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicando nesse botão aqui de nova planilha, clico no botão de nova planilha, crio outra planilha chamada análise, só que dessa vez análise 2, tá? E aí eu vou colocar todas as informações que eu desejo. Vou dar um zoom aqui de 130% para todo mundo ver direitinho e vou colocar aqui colaborador. Beleza? Dou um espacinho, vou colocar aqui quais são as informações mesmo, filial e cargo. Qual a filial desse cara, filial, e qual o cargo desse cara. Beleza? Toda vez que eu escolher um colaborador, vai ter que aparecer aqui para mim a filial e o cargo dele. Então aqui na filial, vou digitar sinal de igual, vou vir dentro do exemplo 2 e vou escolher a filial. Dou um Enter e prontinho. Vai exibir o que está lá dentro da planilha exemplo 2. No cargo, mesma coisa, sinal de igual, vem exemplo 2, clico no cargo dele e aperto Enter. Show de bola! Olha só agora o que acontece. Eu agora vou selecionar o meu colaborador. Eu vou inserir um botão para selecionar esse colaborador. Como que eu faço isso? Já mostrei no exemplo anterior. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, só para vocês entenderem a lógica no dia a dia como funciona. Venho na ferramenta Inserir Controle, se ela não estiver na sua barrinha de acesso rápido, você pode colocar ela daquela maneira que eu ensinei no início do vídeo, e vou escolher a opção Caixa de Combinação. Vou pressionar Alt para criar um botão do tamanho da minha célula. Beleza? Prontinho, pressionei. O que eu vou colocar na minha lista agora? Os colaboradores, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, nessa listinha aqui, tá ok? E nessa listinha, eu vou colocar ela vinculada aqui, porque toda vez que eu mudar o nome, vai ter que mudar aqui também para mudar a filial e o cargo. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, clico com o botão direito no botão, venho em formatar controle e aparece aqui para mim, intervalo de entrada, certo? Então eu venho dentro do exemplo 2 e seleciono todos os colaboradores. Precisa estar em ordem alfabética? Não, não precisa, tá? Só precisa estar na vertical, um embaixo do outro. Se for na horizontal, o botão não reconhece. Aqui dentro do vínculo da célula, onde que eu vou vincular essa célula? Eu venho em exemplo 2, vou colocar aqui do lado do ano, do lado do colaborador. Aliás, do lado não, vou colocar aqui um pouquinho embaixo, tá? Vou dar um OK. Prontinho, meu botão está com a lista, certo? Só que ele ainda não está vinculado, tá? Então, o que eu preciso fazer para vincular? Eu venho aqui em exemplo, certo? E vou vincular. Ao invés de digitar o nome, eu vou colocar qual que é o meu índice. Eu venho aqui, digito sinal de igual, certo? E digito a palavra índice. Em seguida, vou selecionar a matriz que possui o meu valor procurado. Meu valor procurado vai ser o colaborador, certo? Então, eu seleciono aqui o intervalo referente ao nome do colaborador, dou um ponto e vírgula e ele me pergunta qual é o número da linha. O número da linha é o meu índice, que é aquela célula que está vinculada ao botão, certo? Fecho parênteses, porque o próximo termo ele não é obrigatório, e aperto Enter. E aí aparece aqui todas as informações referentes a esse colaborador. Beleza? Então, se eu vier aqui e mudar o nome da pessoa, aí agora o que acontece? Eu tive que aumentar minha célula. Eu vou aumentar também o meu botão aqui, tá? Beleza, show de bola. Aumentei meu botão, eu clico aqui nesse botão, escolho o nome e vai mudar também qual que é o bairro, a filial dele e o cargo. Exemplo, Ana Paula, mudou aqui também. A Stephanie mudou aqui também. E assim por diante. Beleza? Então eu tenho aqui filial, cargo, tudo definido, bonitinho. Então show de bola. O que eu preciso fazer agora é o seguinte. Eu agora vou precisar mudar, colocar um gráfico na verdade. E aí como que eu vou colocar esse gráfico?
esse gráfico ele vai ser colocado da seguinte maneira. Viram que eu separei algumas informações aqui, que são essas daqui? Eu vou fazer um gráfico referente a quantas pessoas estão no setor administrativo, quantas estão no atendimento, no financeiro e assim por diante. Como que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou clicar aqui em qualquer lugar e vou vir na opção Inserir. Vou inserir um gráfico de colunas, certo? Gráfico de colunas pode ser a primeira opção, que é a mais simples. Beleza, show de bola. Eu tenho aqui um gráfico agora, mas e aí, Leandro? Tá vazio. Como que eu vou fazer? Ele está vazio por um motivo, porque eu não selecionei dado nenhum ainda. Mas agora eu posso selecionar, porque eu acabei de criar, já sei onde que ele vai ficar. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito nele e vou vir aqui na opção Selecionar dados. Quando eu venho na opção Selecionar dados, eu venho aqui dentro de Adicionar para poder colocar todos os valores que eu quero, certo? E os valores que eu quero, eles não estão aqui nessa planilha, eles estão aqui dentro de exemplo 2. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui um nome para minha série, um nome para esse gráfico, né? Para essa parte aí dos valores. E aí eu vou colocar setores. Você pode digitar ou clicar em alguma célula, não tem problema nenhum, tá? Valores da série. Eu tenho que apagar isso daqui e agora sim eu vou inserir os valores da minha série, que são esses daqui. Eu venho dentro de exemplo e seleciono a quantidade de pessoas por setor da minha empresa. Clico em OK e veja só, aparece aqui uma prévia de como que vai ficar seu gráfico. Só que aqui embaixo não está aparecendo o nome do cargo, está aparecendo aqui números. E como que eu faço para mudar isso? Eu venho do outro lado aqui, venho em editar, tá vendo que tem aqui números também ao invés de nomes? Venho em editar, e aí eu venho dentro do exemplo 2, seleciono os nomes. E aí eu clico em OK. E prontinho, aparecem aqui os nomes dos cargos. Beleza? Dou um OK e prontinho. Tá pronto aqui o meu gráfico. Só que eu vou dar umas alteradas, eu vou fazer algumas alterações neles aqui, só para ele ficar mais bonitinho. Eu vou apagar a linha de grade, é só clicar em qualquer uma dessas linhas aqui, certo? E pressionar Delete. Eu quero mudar aqui a cor da minha barra. Eu clico em qualquer uma das barras, que já seleciona tudo de uma vez, venho aqui nessa opção, aqui nessa guia chamada Formatar, e mudo a cor do preenchimento. Vou colocar uma cor verde, certo? Com o contorno da forma também verde. Beleza. Outra alteração que eu vou fazer, eu vou retirar o meu eixo, certo? Não preciso dele para nada. Vou apagar ele. Por quê? Porque eu vou colocar aqui em cima de cada barra a quantidade de pessoas por cargo. Então eu clico com o botão direito, venho na opção Adicionar rótulos. E aí aparece aqui a quantidade de pessoas por cargo. Beleza? E aí eu tenho uma outra opção que é retirar a borda desse gráfico ou deixar ele transparente. Eu posso vir simplesmente aqui clicando na área branca do gráfico em qualquer local, certo? Venho na opção preenchimento da forma, coloco sem preenchimento ou posso colocar sem borda também, não tem problema nenhum. Coloco aqui sem borda, beleza? A última coisa que eu vou fazer para ele ficar bem bonitinho, bem legal, é vir aqui em exibição e retirar a linha de grade. E pronto, eu tenho aqui informações sobre o setor e tenho também informações sobre as pessoas, olha só. E à medida que eu vou mudando, vai mudando aqui para mim também. Bom, essas são algumas opções de automatização de planilha. Mais para frente eu vou ensinar para vocês como que vocês automatizam um gráfico, tá? E também eu vou ensinar para vocês como que vocês podem fazer para mexer com gráficos, trabalhar com gráficos, que foi um aulão que eu já dei, mas eu vou disponibilizar aqui no YouTube também. Beleza? Bom, reforço para vocês, é um vídeo. Qualquer coisa que vocês precisarem, sentir dúvida, pode voltar no início desse vídeo e aprender como que faz. Mas esse caso aqui que eu mostrei para vocês é um início de como se constrói um dashboard. Então, se você já entender como funciona essa lógica, você vai ter muita facilidade para fazer um dashboard. Beleza? Bom, mais uma vez peço a você, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal e também ativa as notificações para você receber todas as notificações de quando a gente postar os vídeos. Beleza?
Bom, eu sou Leandro Cesarino e estou aguardando vocês na próxima aula, beleza? Um abraço a todos!